Então vamos tratar do último tema, da disciplina de Técnicas e Procedimentos 2, que é o TGB, ou, no caso de radiografias pro trato gastrointestinal baixo. Então, primeiramente, falar do trânsito delgado, ou seriografia do intestino delgado, abreviado como CID. É o estudo radiológico contrastado específico do intestino delgado, com o objetivo de estudar a forma e a função de seus três componentes. E no caso, os três componentes vão ser o duodeno, o jejuno e o íleo. Bem como detectar quaisquer condições anormais. Como esse procedimento examina a função, o mesmo deve ter tempo controlado. O tempo deve começar a ser controlado após o paciente beber o primeiro copo do meio de contraste. Então, como você tem um estudo funcional, esse procedimento ele tem um controle de tempo para poder verificar de forma efetiva o teste funcional do intestino delgado. Contraindicações: pacientes pré-cirúrgicos ou com suspeita de perfuração de víscera oca não deve receber sulfato de bário. Em seu lugar, deve ser usado um meio de contraste iodado hidrossolúvel. Então, isso aí é uma coisa que vale para os procedimentos que utilizam contraste baritado em geral. Eles vão ter como principal contraindicação a perfuração de víscera. Então, quando você tem uma úlcera, uma víscera oca perfurada, ao ingerir o sulfato de bário, há o risco desse material cair na cavidade mediastinal, se for uma perfuração no esôfago, ou na cavidade peritoneal, se for uma perfuração no estômago, intestino delgado ou intestino grosso. E aí, nesse caso, como o bário ele não é absorvido pelo organismo, ele vai permanecer naquela cavidade e vai acabar com isso causando uma infecção naquele local. Então, por isso que quem tem perfuração de víscera não pode utilizar o bário. Também é contraindicado o uso do bário via oral em pacientes com possível obstrução do intestino grosso. Isso aí porque se a pessoa tem uma obstrução do intestino grosso, ela vai ingerir o bário, mas quando chegar no ponto da obstrução, ele não vai mais avançar. E aí vai ocorrer o mesmo problema da não absorção do bário pelo organismo. A única forma de eliminação dele vai ser pela via intestinal e reto posteriormente, porque ele não é absorvido pelo organismo, ele tem que ser eliminado por essa via digestória. Então, se ele não puder passar, ele vai acabar permanecendo no intestino grosso e vai piorar o quadro de obstrução desse paciente, vai complicar ainda mais. E a obstrução pode ser excluída através de uma rotina de abdômen agudo ou de um enema opaco. Então, abdômen agudo é um procedimento radiográfico do abdômen, que é sem contraste, mas que tem essa característica de demonstrar nível hidroaéreo na região abdominal por conta da radiografia de abdômen em posição ortostática. Então, isso pode ajudar a verificar uma possível obstrução ou não.
E pelo enema opaco, você vai ter como verificar porque é um exame contrastado também do intestino grosso, só que nesse caso o contraste ele é injetado por via retrógrada, pelo reto. Então ele vai ser injetado pelo reto. Se ele preenche o intestino grosso como um todo, é porque não tem essa obstrução. E se ele chegar em um ponto de obstrução onde ele não possa passar mais, nesse caso não vai ter problema, porque como o contraste foi injetado por via retrógrada, ele vai eliminar normalmente, ele só não vai preencher o intestino a partir do ponto da obstrução. Mas como o contraste já está sendo introduzido por via retrógrada, ele vai chegar no ponto da obstrução e vai voltar e vai ser eliminado. Ele não vai ficar retido no intestino do paciente. Então, por isso que com enema opaco dá para verificar se tem obstrução ou não. E se tiver, não vai ser problema porque ele vai ser eliminado da mesma maneira. Preparo do paciente. O preparo do paciente ele vai ser o mesmo preparo para CID, né, para seriografia esôfago, estômago, duodeno, que a gente viu lá nos procedimentos por trato gastrointestinal alto. E qual é o principal objetivo desse preparo, né? O principal objetivo vai ser deixar o intestino do paciente o menos preenchido possível por fezes e gases, porque essas estruturas tendem a causar contraste negativo, né? Então vão escurecer a imagem. Isso vai causar algum artefato que atrapalha a visualização da estrutura contrastada. Então, o ideal é que o intestino seja preenchido pelo bário e para isso é necessário que ele esteja vazio. Então, o paciente vai ter o uso de laxativo, vai ter uma dieta pobre em resíduo, né? Vai comer pouco conteúdo sólido. Ele vai ter que ter um jejum prévio antes de começar o exame. Isso tudo para poder manter o intestino mais limpo possível na hora do procedimento. E antes do procedimento também, ele vai ser orientado a urinar para que não haja um deslocamento do ilho terminal por conta de distensão da bexiga. Então, o que ocorre, né? A bexiga urinária ela é um órgão que tem uma capacidade elástica. Assim como acontece com o estômago também, né? A bexiga urinária ela consegue se expandir para armazenar mais conteúdo. Então, se o paciente estiver com a bexiga cheia de urina na hora do exame, há o risco de uma distensão da bexiga excessiva, né? Acabar deslocando a porção terminal do ilho e tem uma mudança da posição dessa estrutura em relação à anatomia natural, né? Então, por isso é indicado que o paciente vá urinar antes de iniciar o procedimento, para evitar um deslocamento que mude o ilho de posição. Procedimento geral. Radiografia panorâmica simples do abdômen, em PA ou em AP, para observação. E nesse caso aqui, é uma radiografia ainda antes da ingestão do contraste. Então, uma radiografia para regular parâmetros. Ver se o regime radiográfico está adequado de KVMS, ver se o posicionamento está adequado, está
incluindo a estrutura como um todo, né? Então ela vai servir como um parâmetro de base para as radiografias seguintes. Ingestão de 2 copos de 480 ml de bário, anotando o horário em que isso ocorre. Radiografia em PA do abdômen, com 15 a 30 minutos, centrada por intestino delgado proximal. Então, uma radiografia que vai estar mais focada na região superior do abdômen. Radiografias em PA do abdômen, intervalo de meia hora, centrada na crista ilíaca, até que o bário alcance o intestino grosso. Então, isso tende a levar por volta de 2 horas. Se o paciente tiver um ritmo de digestão normal. No caso da centrada na crista ilíaca, ela vai estar mais na região média inferior do abdômen. Radiografia em PA do abdômen, intervalo de 1 hora, se for necessário mais tempo. Fluoroscopia ou radiografia em PA com compressão para visualização da válvula iliocecal. PA para trânsito delgado. Todo intestino delgado é demonstrado em cada radiografia, com o estômago incluído nas primeiras radiografias. Paciente de decúbito ventral, raio central perpendicular centralizado 5 cm acima da crista ilíaca, na primeira radiografia, entre 15 e 30 minutos, e na crista ilíaca, nas demais tomadas radiográficas. E o paciente deve estar em apneia expiratória, como é comum, né, para basicamente todas as radiografias de abdômen. Então aqui a gente tem o posicionamento em PA do abdômen com o raio central centrado na crista ilíaca. 2 polegadas ou 5 centímetros acima dela. Então aqui é o procedimento de 15 a 30 minutos, a primeira radiografia, com o raio central centrado na região da crista ilíaca, cerca de 5 centímetros acima dela. Então, localizar a crista ilíaca e subir 5 centímetros para realizar a radiografia. Depois disso, a radiografia em PA a cada hora, né? Centrada na própria crista ilíaca. Então agora não mais 5 centímetros acima, mas sim na própria crista ilíaca. Então PA com 30 minutos. A maior parte do bário localizado no estômago, duodeno e jejuno. PA com 1 hora, maior parte do bário localizado no jejuno. PA com 2 horas, a maior parte do bário localizado no ilho e no cólon proximal, né? Que seria o cólon sigmoide. Então o que acontece? Se a gente pegar e observar,
embora aqui a distinção não esteja muito clara, quando a gente fala em cólon proximal, que está dizendo aqui, né? É o cólon sigmoide, tá? O primeiro... Desculpa, falei errado aqui. Eu falei em cólon sigmoide. Eu quis dizer seco, tá? Então desconsidere que eu falei em cólon sigmoide. O correto é seco. Estou invertendo os lados aqui. Então o certo é seco. O apontador não está funcionando do jeito que eu queria. Então tá. Então vamos acompanhar a seta aqui, ó. Vou passar ela por essa região. Você vai ver que essa região aqui que onde eu tô passando o cursor é o seco. É o primeiro segmento do intestino grosso. E o restante da área onde o bário está localizado vai ser o quê? O íleo, que é o último segmento do intestino delgado. Então, onde você tem a passagem do intestino delgado para o intestino grosso. Por isso que a gente está vendo o bário localizado nesses dois pontos. A transição do intestino delgado para o intestino grosso vai se dar num ponto que a gente conhece como válvula ileocecal. É onde o conteúdo do intestino delgado, do íleo, né, vai ser despejado no intestino grosso, no seco. Então a gente consegue ver aqui, ó, o seco e a porção final do íleo. E aqui a gente consegue ver o bário passando de um lugar para o outro. Essa é a válvula ileocecal, essa faixazinha aqui. Quando essa válvula ileocecal funciona adequadamente, ela não vai permitir o refluxo de conteúdo do seco para o íleo. Ela vai permitir a passagem só do conteúdo do íleo para o seco. Mas quando ela está funcionando de forma inadequada, ela permite a passagem de conteúdo do seco para o íleo, ela permite um refluxo. E essa radiografia localizada com compressão para a válvula ileocecal é justamente para verificar se essa válvula está funcionando corretamente. Com essa compressão e a radiografia localizada na válvula ileocecal, vai se observar se o conteúdo do seco está voltando para o íleo. Então, para isso que existe essa radiografia focada na válvula ileocecal, justamente para poder observar se ela está funcionando adequadamente. Então agora a gente começa a falar das radiografias contrastadas por intestino grosso. Estou falando do clistério opaco e enema baritado. A gente pode chamar pelos dois nomes desse procedimento. Clistério opaco, enema baritado. Pode ouvir falar em enema opaco também. Tudo a mesma coisa. É o exame radiológico contrastado do intestino grosso, que visa estudar radiologicamente a forma e a função do mesmo, bem como detectar quaisquer condições anormais. Normalmente é utilizada uma combinação de bário e ar administrado via retal. Então a primeira diferença aqui é que a gente tem um exame que é feito com contraste injetado por via retrógrada, injetado pelo reto.
Então aqui a gente tem uma breve visão do intestino grosso, né? A passagem do ilho para o seco. E aqui a gente vê o intestino grosso, suas partes, né? O seco, o colo ascendente, a flexura cólica hepática, o colo transverso, a flexura cólica esplênica, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto, e o ânus. E aqui no meio, o intestino delgado. Distribuição do bário e do ar no intestino grosso. Decúbito dorsal. O ar sobe para preencher as estruturas mais anteriores, cólon transverso e alças do cólon sigmoide. E o bário desce para preencher principalmente os cólons ascendente, descendente e parte do cólon sigmoide. Em decúbito ventral, o bário e o ar invertem posições. O ar sobe para preencher agora o reto e os cólons ascendente e descendente, enquanto que o bário vai preencher principalmente o cólon transverso e alças do cólon sigmoide. Então nós vemos aqui na figura da esquerda, em decúbito dorsal, a gente tem o ar ocupando as áreas do colo transverso e colo sigmoide, enquanto que o bário está ocupando as áreas dos cólons ascendente e descendente. E no decúbito ventral, a posição inverte. O ar vai passar a ocupar as regiões dos cólons ascendente, descendente e o reto, e o bário, o cólon transverso, cólon sigmoide. Contraindicações. Não deve receber o sulfato de bário paciente com possível perfuração de víscera oca, pré-cirúrgicos e com obstrução do intestino grosso. O meio de contraste hidrossolúvel pode ser usado para essas condições. Então, são aquelas contraindicações que sempre são padrões, né? Perfuração de víscera, a obstrução intestinal e, no caso paciente pré-cirúrgico, é pelo seguinte, tá? É porque se a pessoa for passar por uma cirurgia posterior ao exame, vai haver o problema do bário ter um fluxo lento dentro do tubo intestinal. Então ele vai demorar a ser eliminado e o paciente que vai para a cirurgia, ele tem que estar com os intestinos preferencialmente vazios, né, ou pouco preenchido. Não pode estar com conteúdo pesado, como o bário, por exemplo. Então, se um paciente que for operar após um procedimento de enema baritado, esse exame vai ter que ser feito com contraste iodado hidrossolúvel. E aí não vai ter contraindicação para cirurgia se fizer dessa maneira.
Pacientes submeteram a uma sigmoidoscopia ou colonoscopia com biópsia de cólon também são contraindicados. Por quê? Porque quando você faz um procedimento invasivo desse no intestino grosso, sobretudo com biópsia, ou seja, removendo uma parte da estrutura, há um enfraquecimento dessa parede da área do intestino que foi lesionada. E aí, essa área enfraquecida, submetida à pressão da instilação do contraste, pode acabar rompendo e o contraste extravasando para a cavidade peritoneal. Então, quem faz esse procedimento também é contraindicado por causa disso. E apendicite aguda, né, porque há o risco de perfuração. A apendicite em si já ocasiona o risco de perfuração, né? Então, colocando mais conteúdo no intestino, colocando um contraste, caso haja perfuração, o problema vai ser maior ainda. Então, quem está com o quadro de apendicite também não vai poder fazer esse procedimento. Preparo do paciente. O preparo por nenhum abaritado é um pouco mais complicado do que o preparo para os procedimentos contrastados do estômago e do intestino delgado. O objetivo final é a limpeza completa do intestino grosso, porque qualquer material fecal retido pode cobrir a anatomia normal ou fornecer falsa informação diagnóstica. No dia anterior ao exame, o paciente deve tomar laxativos, ingerir refeições leves, sem resíduos, e beber bastante líquido. No dia do exame, jejum de alimentos sólidos, beber apenas líquidos, e evitar bebidas com gás, né? Que o gás também vai causar artefato na imagem. Contraindicações ao uso de laxativos, né? Ou catárticos. Sangramento macroscópico, diarreia intensa, nem quem está. Então, o que vai acontecer nesses casos em específico? Quem está com sangramento macroscópico, ao usar um laxativo que vai estimular a contração intestinal, pode acabar tendo essa hemorragia intensificada. Então, por isso, não vai ser recomendado que se faça o uso de laxativo nesse caso. A diarreia é intensa porque o laxativo vai estimular o trabalho intestinal e quem está com diarreia intensa já está com o intestino em atividade muito grande, porque provavelmente está com a ingestão de algum conteúdo alimentar tóxico, né? Ou inflamatório, então o corpo está trabalhando para eliminar aquilo ali. Então a pessoa que já está perdendo muito líquido e sais minerais, então tomar laxativo vai incentivar ainda mais esse processo, pode levar a pessoa a uma desidratação. A obstrução, né? Porque se a pessoa está com obstrução intestinal, não adianta colocar o intestino para poder trabalhar mais intensamente, porque o conteúdo não está passando. E condições inflamatórias como o apendicite, por exemplo, que no caso da apendicite específico, né, você estimular a contração intestinal em um quadro inflamatório pode acabar antecipando ou estimulando uma ruptura que vai causar uma complicação ainda maior para o paciente.
Então vamos aos equipamentos utilizados para a realização do enema baritado. Então é necessário o recipiente de enema baritado, né? O local que vai armazenar esse contraste baritado e as sondas de enema. E que sondas são essas, né? A primeira sonda de plástico descartável, a sonda de retenção retal e a sonda de retenção de ar e contraste. Então nós podemos observar, né, o conjunto desses equipamentos que vão ser utilizados para o enema baritado. Primeiramente aqui do lado esquerdo, nós vamos ter o recipiente de enema baritado, que a gente observa aqui, no contraste baritado, e a sonda que vai ser introduzida e levar esse conteúdo até o intestino grosso. No meio, a gente vai ter as sondas de enema baritado, né? Então a gente tem aqui, primeiro aqui do lado esquerdo, a sonda de plástico descartável. A gente vai ter a sonda de retenção retal aqui no meio e a sonda de retenção de ar e contraste. E qual a diferença delas? Que a sonda de retenção retal ela vai ser usada apenas para exame com contraste positivo, né? Ou seja, somente com o bário, e a sonda de retenção de ar e contraste, como o nome já sugere, ela vai ter essa função de injetar tanto o ar como o contraste. Então ela vai ter um duplo contraste, tanto o contraste positivo como um contraste negativo também. Nessas duas sondas vai ter na extremidade um balão, que é o balão de retenção inflável. Esse balão ele infla de modo que ajuda a fixar a sonda no interior do reto do paciente, porque quando se instila o contraste pela sonda, ela acaba gerando um aumento da pressão no interior do órgão, né, do reto, que faz com que haja uma tendência da sonda ser expulsa, ser devolvida para o meio externo. Então esse balão de retenção ele infla quando a sonda está dentro do reto do paciente e ajuda a manter ele fixo lá durante o tempo que for necessário. Posição para a introdução da sonda retal. É utilizada a posição de cinch, que relaxa os músculos abdominais e diminui a pressão dentro do abdômen. Então essa redução da pressão intraabdominal também é um fator que facilita a introdução da sonda. O paciente deve ser orientado a manter o esfíncter anal contraído contra a sonda retal, para mantê-la na posição e evitar o extravasamento. Deve-se relaxar os músculos abdominais para evitar a pressão intraabdominal aumentada e concentrar-se em respirar pela boca para reduzir os espasmos e câimbras. Caso ocorra cólicas intensas, o fluxo de bário deve ser interrompido e a sonda deve entrar suavemente
no reto do paciente, né? Nunca devendo ser forçada, de forma que ela possa causar lesão ao paciente. Então, a introdução da sonda sempre vai ser dada de forma suave, nunca de forma forçada. E um detalhe aqui relevante para se citar, gente, que a gente vê a posição de CIS, né, que vai facilitar a introdução da sonda. E algo importante para se citar sobre isso é que toda essa parte de introdução da sonda e a estilação do contraste no paciente vai ser feita pela enfermagem, não é pelo técnico de radiologia diretamente. Isso vai ser feito pelo profissional, o técnico de enfermagem ou enfermeiro. Então, os procedimentos gerais do enema baritado. Enema baritado com contraste único, enema baritado com duplo contraste, proctografia evacuadora ou defecografia. Enema baritado com contraste único. Procedimento que utiliza apenas um meio de contraste positivo. Normalmente o meio de contraste é o sulfato de bário e é uma mistura fina. Ocasionalmente pode ser usado meio de contraste iodado hidrossolúvel, quando houver aquelas contraindicações já citadas, né, ao uso do sulfato de bário. Enema baritado com duplo contraste. Procedimento no qual se utiliza contraste positivo, que é o bário, e negativo, que é o ar. O procedimento utiliza uma mistura de bário mais espessa. Procedimento em estágio único. O bário e o ar são estilados em um procedimento único. Redução do tempo de exposição do paciente, né? Então a gente já viu anteriormente lá que essa sonda de retenção de duplo contraste ela consegue estilar tanto o contraste baritado como o ar de uma vez só, né? Então, por conta disso que é possível se administrar os dois tipos de contraste simultaneamente. E aí com isso a gente ganha tempo na realização do procedimento e menor exposição do paciente. Além disso, vai poder ser feito também procedimento em 2 estágios, onde o bário e o ar vão ser estilados em 2 estágios, então em etapas diferentes. Então isso aí vai o médico, né, responsável que está com esse procedimento vai sinalizar se ele vai querer que sejam administrados simultaneamente, para o caso de contraste duplo, né, o bário e o ar, ou de forma intervalada. Quando ocorrer esse procedimento em 2 estágios, o bário vai ser estilado primeiro e posteriormente vai ser estilado o ar, sem permitir que o mesmo ultrapasse a colusão de bário. Então não vai ter uma mistura entre os dois. Eles vão ficar em uma alternância. Você vai ter o bário em certas áreas e o ar em outras. Então aqui nós vemos essa diferença, né? Na imagem da esquerda é um enema baritado com contraste único. Então a gente tem só a administração do contraste baritado. E da direita um exame com duplo contraste, tanto contraste como o contraste baritado, né? O bário,
como também o ar. Então a gente observa aí que quando você tem um exame de duplo contraste comparado com o exame de contraste único, ele dá um detalhe da anatomia da estrutura muito melhor. Isso por quê? Porque quando você introduz o ar e o bário, o ar acaba forçando o bário contra as paredes do intestino e isso dá uma margem, um detalhamento da estrutura mais evidente em comparação com o exame com contraste único. Proctografia evacuatória ou defecografia. Procedimento mais especializado realizado principalmente em crianças e jovens. É um estudo funcional do ânus e do reto durante as fases de evacuação e repouso da defecação. As indicações incluem retocélio, invaginação e prolapso do reto. Então aqui nós vemos a cadeira, né, o local de realizar o exame de defecografia. E como o nome sugere, é um exame que vai ser feito de fato uma radiografia no momento em que o paciente está defecando, para verificar o esfíncter anal desse paciente. Então ele vai defecar dentro desse saco, né? E durante esse processo vai ser radiografado o momento em que o paciente defeca. Então aqui nós vemos, né, a imagem da defecografia. Então a gente observa aqui que essa faixa clara é justamente, né, as fezes do paciente que estão, nesse caso, predominantemente compostas pelo bário. Ao passar pelo esfíncter anal vai evidenciar se essa estrutura está funcionando adequadamente ou não. Incidências: PA ou AP, oblíqua anterior direita e ou oblíqua posterior esquerda, a oblíqua anterior esquerda e ou oblíqua posterior direita, perfil do reto, decúbito lateral esquerdo com raio central horizontal, com duplo contraste, decúbito lateral direito com raio central horizontal, com duplo contraste, e o PA ou AP pós-evacuação. O PA ou AP. O intestino grosso deve ser preenchido com meio de contraste, com o colo transverso preenchido por bário em PA e por A em AP, quando for estudo com duplo contraste. Todo intestino grosso deve ser visualizado com exceção da flexura cólica esquerda, por superposição. Então ela vai estar sobreposta a demais estruturas, não vai ficar evidente. Raio central perpendicular ao filme no nível da crista ilíaca. Realizar com o paciente a apneia expiratória. Então aqui nós observamos, né, os dois métodos possíveis de realizar essa radiografia, com paciente em PA ou em AP.
Então aqui nós observamos, né, o intestino grosso preenchido pelo contraste. Então aqui a gente já observa que esse é um procedimento com contraste simples ou contraste único, que só foi introduzido o bário, não foi introduzido o ar. Oblíquo anterior direito. Demonstra melhor a flexura hepática, o seco, o colo ascendente e o colo sigmoide. O paciente vai estar em semidecúbito ventral, rodada oblíqua anterior direita, em 35 e 45 graus. O filme ou cassete 35 por 43, na longitudinal. Raiz central perpendicular ao filme centralizado no nível da crista ilíaca. Realizar com o paciente em apneia expiratória. Pode ser necessário uma radiografia com centralização alta de 5 a 10 cm acima da crista ilíaca para visualizar a flexura cólica hepática e radiografia com centralização baixa de 5 a 10 cm abaixo da crista ilíaca para incluir a região retal. Então, a depender do tamanho do paciente, né, isso aqui é casos de pacientes grandes, em que o abdômen por inteiro, né, da cúpula diafragmática até a sínfise púbica não vai caber em um filme 35 por 43, então pode ser feita essas centralizações alta e baixa para poder se captar essa imagem da flexura hepática e também do reto. Você tem dessa maneira o registro completo da estrutura. Sobre a oblíqua anterior direita, né? Algumas coisas que eu já devo ter dito possivelmente. Quando a gente tem as incidências oblíquas, então nós temos alguns parâmetros para seguir para identificar que incidência oblíqua é essa, né? Então, primeiramente, na incidência oblíqua, eu tenho um lado que toca o anteparo, no caso aqui a mesa, e outro que não está tocando. No caso dessa paciente, qual lado está tocando a mesa? O lado direito, e o esquerdo está elevado. Então, quando nós vamos observar como nomear essa incidência oblíqua, a gente parte do princípio que, estando com a borda direita do corpo sobre a mesa, então nós temos uma oblíqua que é direita. Só que também, essa paciente está com a superfície anterior do corpo voltado para o anteparo. Então também é uma oblíqua anterior. Então se ela está com a superfície anterior e o lado direito em contato, então é uma oblíqua anterior direita. E outro ponto importante aqui a se relevar é que para essas estruturas, as oblíquas anterior direita e posterior esquerda são equivalentes, assim como também a oblíqua anterior esquerda e a oblíqua posterior direita são equivalentes. Então, quando você for fazer incidência oblíqua nesse caso, vai ser ou oblíquas anteriores ou oblíquas posteriores, e não
anteriores e posteriores, porque elas têm uma equivalência entre si. Então, se fez as duas anteriores, as duas posteriores não vão ser feitas e vice-versa. Normalmente vai se fazer as anteriores porque é de mais fácil execução. Mas se tiver algum motivo que seja empecilho do paciente se deitar com a face anterior voltada para a mesa, aí você vai fazer as oblíquas posteriores como alternativa. Então aqui nós temos aqui a imagem, tanto a centralização alta como a centralização baixa. Aqui do lado esquerdo a imagem com centralização alta. E a gente consegue observar aqui com bastante destaque ambas flexuras cólicas. A direita hepática e a esquerda esplênica. Enquanto que na imagem da direita, que é uma centralização baixa, a gente consegue visualizar aqui o reto contrastado também. Uma outra coisa importante também, para saber identificar quando a gente olha as flexuras cólicas aqui, qual é a direita e qual é a esquerda. A esquerda sempre vai ser aquela que está mais alta. Por quê? Nós temos de cada lado, né, cada hipocôndrio, uma estrutura que faz referente a essa flexura pela proximidade. No caso do lado direito, a gente tem o fígado, por isso que a flexura cólica hepática. E do lado esquerdo, o baço, por isso que a flexura cólica esplênica. Mas qual é o ponto interessante? É que, como o fígado é um órgão grande, ele acaba empurrando essa flexura cólica hepática para baixo. E o baço, que é um órgão bem menor, acaba não influenciando muito na posição da flexura cólica esplênica. Ela é mais livre para poder ocupar as áreas mais superiores. Então é por isso que a gente sempre vai ver a flexura cólica esplênica ou esquerda mais alta do que a hepática ou direita, que o fígado que está aqui vai acabar forçando essa flexura hepática mais para baixo. Então, a gente observa a estrutura, né, do intestino grosso nessa oblíqua anterior direita. E aí, se fosse uma oblíqua posterior esquerda, que é equivalente à anterior direita, eu teria o mesmo padrão de imagem também. Por isso que eu não vou precisar fazer anteriores e posteriores. Só ou as duas anteriores ou as duas posteriores. Oblíqua anterior esquerda demonstra melhor flexura esplênica e cólon descendente. O paciente deve estar em semidecúbito ventral, rodado em oblíqua anterior esquerda entre 35 e 45 graus. Filme 35 por 43, na longitudinal. Raiz central perpendicular ao filme centralizado no nível da crista ilíaca. Realizar com o paciente a apneia expiratória. Pode ser necessária uma radiografia com centralização alta de 5 a 10 centímetros acima da crista ilíaca para visualização da flexura esplênica e centralização baixa de 5 a 10 centímetros para poder visualizar a região retal. Aqui nós temos agora o posicionamento da oblíqua anterior esquerda. Então agora o paciente continua com a superfície anterior voltada para o anteparo, mas ela está mantendo o lado esquerdo em contato com a mesa
e elevando o lado direito. Então vai ser uma oblíqua anterior esquerda. Então aqui a gente tem a imagem do intestino grosso em oblíqua anterior esquerda. E se fosse a oblíqua posterior direita, a gente teria esse mesmo padrão de imagem também. Oblíqua posterior esquerda. Demonstra melhor flexura hepática, o século com ascendente sigmoide. O paciente vai estar em semidecúbito dorsal rodado em oblíqua posterior esquerda entre 35 e 45 graus. Filme 35 por 43 na longitudinal. Raio central perpendicular ao filme, centralizado no nível da crista ilíaca. Realizar com o paciente em apneia expiratória. Pode ser necessário uma radiografia com centralização alta, de 5 a 10 centímetros acima da crista ilíaca, para visualização das flexuras hepática, e radiografia com centralização baixa, de 5 a 10 centímetros abaixo da crista ilíaca, para incluir a região retal. Oblíqua posterior direita. Demonstra melhor a flexura esplênica e o colo descendente. O paciente deve estar em semidecúbito dorsal, rodado em oblíqua posterior esquerda, entre 35 e 45 graus. Filme 35 por 43 na longitudinal. Raio central perpendicular ao filme centralizado no nível da crista ilíaca. Realizar com o paciente em apneia expiratória. Pode ser necessário uma radiografia com centralização alta, de 5 a 10 centímetros acima da crista ilíaca, para visualizar a flexura esplênica. E radiografia com centralização baixa, de 5 a 10 centímetros abaixo da crista ilíaca, para incluir a região retal. Então aqui nós temos as duas, oblíquas posteriores demonstradas na mesma imagem. No caso, no nosso lado esquerdo, a oblíqua posterior esquerda, e do lado direito, a oblíqua posterior direita. E elas vão ter, como a gente falou, a mesma equivalência de imagem da oblíqua anterior oposta. Então, a oblíqua posterior esquerda tem a imagem igual à oblíqua anterior direita, e a oblíqua posterior direita tem a imagem igual à oblíqua anterior esquerda. E normalmente nós vamos optar pelas oblíquas anteriores por elas serem mais fáceis de executar. Então aqui a gente tem a imagem da oblíqua posterior esquerda, que vai ser muito similar à da oblíqua anterior direita. E a imagem da oblíqua posterior direita, que vai ser muito similar à da oblíqua anterior esquerda. Perfil do reto. Utilizado para a visualização da região reto sigmoide em perfil. Pode ser realizado com o paciente
em decúbito lateral ou em decúbito ventral. Filme 24x30 em longitudinal. Raio central perpendicular ao filme horizontal para decúbito ventral, ao nível das espinhas ilíacas anterosuperiores e plano médio coronal. Então, nesse caso, vai se localizar o nível da espinha ilíaca anterosuperior, que você consegue seguindo pela crista ilíaca anteriormente e localizando o ponto onde ela se inicia, essa espinha ilíaca anterosuperior. Aí você vai chegar um pouco para trás para nivelar com o plano coronal médio, que vai ser ali o meio caminho entre um ponto anterior e posterior na região da pelve do paciente. Ali no meio, entre o sentido de frente para trás. Realizar com o paciente em apneia expiratória. O decúbito ventral com raio central horizontal é utilizado principalmente em estudos de duplo contraste. E nesse caso é porque consegue formar um nível hidroaéreo, né? Quando vai conseguir captar a diferença de nível entre o contraste positivo, né, o bário, e o contraste negativo, que é o ar. Se for um perfil sem raio horizontal, o perfil em posição regular não vai captar essa diferença. Então aqui a gente tem, né, o perfil do reto. Na imagem menor do lado esquerdo, a gente vê esse perfil em decúbito ventral com raio horizontal. Aí vai se visualizar o nível hidroaéreo de contraste positivo e negativo. E a imagem maior da direita é o perfil regular. Tá? Não vai ter essa visualização dessa diferença de nível entre os dois. Só que a gente vê o perfil do reto, né? No perfil esquerdo, em posição regular de perfil, né? Vamos dizer um perfil normal. E nessa segunda imagem, um perfil em decúbito ventral com raio horizontal. E a gente consegue ver aqui, ó, a diferença de nível entre o contraste baritado, que está aqui branco, e o ar que está preto. Então, para isso que vai servir esse decúbito ventral com raio central horizontal. Decúbito lateral direito com raio central horizontal, em AP ou em PA. Isso tem utilizado principalmente em estudos com duplo contraste, no qual as áreas preenchidas por ar são melhor visualizadas. Filme cassete 543, longitudinal. O paciente deve estar deitado sobre o lado direito. Raio central horizontal ao nível das cristas ilíacas e alinhado com o plano médio sagital. Realizar com o paciente apneia expiratória.
A flexura cólica esquerda e o colo descendente encontram-se cheios de ar. Então, aqui a gente tem um decúbito lateral direito em AP com raio central horizontal. Então, decúbito lateral, a gente observa, né? Direito, porque o lado direito está em contato com a mesa. E em AP, porque a projeção do paciente em relação ao anteparo está sendo em AP, com esse raio horizontal. E aqui vai ocorrer similar ao que a gente viu lá naquele perfil do reto para visualizar o nível hidroaéreo, né? Então a gente vai ter aqui o nível hidroaéreo dentro do intestino grosso, pontos de retenção de contraste e outros pontos com predominância de ar. Então aqui o esquema da imagem anterior, né? Com o intestino grosso, também decúbito lateral direito. E a gente observa os níveis, né, dos cólons onde está representado o bário e o ar lá na imagem radiográfica. Decúbito lateral esquerdo com raio central horizontal, em AP ou em PA. Isso tem sido utilizado principalmente em estudos com duplo contraste, no qual áreas preenchidas por ar são melhor visualizadas. Filme 3543, longitudinal. O paciente deve estar deitado sobre o lado esquerdo, raio central horizontal, no nível das cristas ilíacas, e alinhado com o plano médio sagital. Realizar com o paciente a apneia expiratória, a flexura cólica direita e o colo ascendente encontram-se cheios de ar. Então aqui nós temos o posicionamento, decúbito lateral esquerdo, né, em AP com raio central horizontal. E nós vamos observar o acúmulo do contraste, principalmente na região do cólon descendente, mais voltada para a região esquerda, que está sob a ação da gravidade. Então o contraste vai descer, vai ficar acumulado no cólon descendente, na flexura cólica esquerda e também no reto. A gente vê o esquema dos segmentos do intestino grosso, né? E a gente vê pela linha tracejada onde o contraste ocupou, né?
colo descendente, flexura cólica esquerda ou esplênica e o reto. PA ou AP pós-evacuação. Realizada para demonstrar padrão de mucosa do intestino grosso com meio de contraste residual. Filme 35x43, na longitudinal. A central perpendicular ao filme centralizado no nível da crista ilíaca. O procedimento deve ser feito em apneia expiratória. Se a radiografia revelar uma evacuação insuficiente para visualizar com clareza o padrão de mucosa, uma segunda radiografia deve ser obtida após uma defecação subsequente. Algumas vezes, café ou chá podem ser administrados como estimulante para esse objetivo, né? Porque esses líquidos, sobretudo o café e o chá, eles tendem a estimular a peristalse intestinal, então eles aceleram a produção das fezes. Então, se a pessoa já evacua e ainda não houve uma eliminação suficiente para visualizar o padrão da mucosa de forma adequada, beber esses líquidos vai estimular, né, que uma próxima defecação aconteça com mais rapidez e poder, com isso, realizar uma nova radiografia após essa segunda defecação. Então, aqui vai ser esse PA pós-evacuatório, né, com raio central no nível da crista ilíaca. E a imagem esperada que vai se ter é justamente do resíduo do contraste na parede intestinal após a evacuação. Então, a gente vai ver um resquício do contraste com algum pouco material sólido do contraste ainda no intestino. Mas o padrão comum vai ser esse tom mais claro, onde a gente consegue ver bem a borda da estrutura, né? Então, se não tiver visível essa borda, então vai ter que ser feita outra após uma outra evacuação. Então, o esquema do intestino grosso, né, como um todo, e formando ali o padrão de estrutura que a gente espera visualizar nesse PA pós-evacuação, para finalizar o procedimento.